Só avisar o Gustavo aqui, por isso que eu estou escrevendo. Eu estava avisando. Pronto, resolvido o problema. Aula. Vamos lá. Hoje eu vou fazer uma aulinha diferente, gente. Eu vou revisar a nossa prova. Eu acho mais que importante a gente fazer isso, tá? Tudo bem para vocês? Tudo bem. Quero fazer alguns comentários sobre a prova, porque eu acho que é interessante a gente rever esses conceitos antes da gente avançar. Eu tinha colocado que o tema hoje seria os Estados Unidos, né? A gente vai começar a estudar os Estados Unidos e a famosa ida para o oeste, né? Tinha uma música na minha época americana que Go West, né? Ou seja, das 13 colônias para o oeste americano em busca do ouro, né? O Far West. É uma história muito interessante que nós vamos ver a história dos Estados Unidos da América. Mas antes de fazer isso, eu preciso dar um passo atrás. Como é que é, Igor? Billy the Kid. Pergunte quem eu estava ansioso para a história dos Estados Unidos da América. É uma matéria que eu mais gosto por causa do meu pai, que, como eu disse, também já foi professor. Estados Unidos da América é muito interessante. A gente conhece pouco, viu? Porque é muito visto com muito preconceito a história dos Estados Unidos. Aliás, diga, estou te ouvindo. E essa coisa que você falou do Billy the Kid, eu sei quem foi. Ele foi o atirador mais rápido do mundo. Exatamente. Isso faz parte da história, da lenda americana, né? Nós veremos. Mas hoje... Foi traído pelo próprio amigo. Isso. Tem vários filmes, aliás. Tinha alguém que ia perguntar uma coisa a mais. Quem era? Esqueceu? Mas antes da gente avançar, gente, eu quero fazer uma revisãozinha rápida do que a gente abordou na prova. Até que porque tem uma questão que foi uma questão um pouco de provocação em relação a vocês. Posso avançar? Tudo bem para vocês? A gente foi bem, Rufino, na prova? Não corrigi. Olha, vocês estão vendo aqui, ó, respostas. Quem consegue ver meu cursor, eu estou girando bastante, porque tem gente que está no celular e não consegue ver o cursor, tá? Aí, a partir daqui que eu vou ver as respostas. Vou até clicar aqui para vocês entenderem como funciona, tá? Esse Google Forms é fabuloso. Eu já fiz pesquisa com mais de 1000 entrevistas com esse Google Forms. Tá vendo aqui, ó? Eu tenho todos os e-mails, tá? As pontuações dos testes, no caso de vocês foram 9 testes, né? E aí eu posso ver individual, um por um. É assim que eu corrijo. Vou dar início à correção hoje, tá? Mas a prova não estava difícil, uma prova feita majoritariamente por testes, né? E uma só aberta no finalzinho, de lambuja, vamos falar a verdade, deixei ela de presente para vocês. Mas vamos voltar para as perguntas. Eu fiz de propósito, eu coloquei essa imagem do Charles Chaplin, porque a gente está discutindo o trabalho, a primeira revolução industrial, né? E o Chaplin aqui no meio da engrenagem, se tornando uma engrenagem. Volto a repetir, quem não assistiu Tempos Modernos, tem que assistir Tempos Modernos, porque é um clássico. Se você acha que é branco e preto e por ser cinema mudo, você não vai prestar atenção no filme, você está enganado. Chaplin é genial, tá? Você vai ficar fissurado no filme, ele prende a atenção. Todos os filmes de Chaplin são geniais, tá? E ele marca, ele consegue sintetizar numa película, né, um cinema, algo maravilhoso que foi o período, tá? Então, assistam sim, pega, é tarefa para fazer no final de semana, Tempos Modernos, assiste com a família, vocês vão gostar, tenho certeza disso, tá? A nossa primeira questão da prova, eu disponibilizei alguns vídeos que davam uma noção geral para vocês, porque eu acho que a prova ela não é somente para avaliar o aluno, mas ela serve para o aluno também se aprofundar nas questões, tá? Então, eu deixei um vídeo para que vocês pudessem trabalhar sobre ele. E a primeira questão, logo depois do vídeo, ela contém uma imagem. Lembre-se, gente, os vestibulares vão sempre exigir de vocês interpretações de textos e imagens. Então, não passe pela imagem batido, aprenda a interpretar o que está diante dos teus olhos, tá? Nós estamos vendo aqui, vamos para o texto primeiro, depois nós vamos para as imagens. Essa também era uma questão muito fácil de ser respondida. Quase que simultaneamente, a revolução explodiu e venceu temporariamente
na França, em toda a Itália, nos estados alemães, na maior parte do Império dos Habsburgo e na Suíça, de forma menos aguda. A intranquilidade também afetou a Espanha, a Dinamarca e a Romênia, de forma esporádica, a Irlanda, a Grécia e a Grã-Bretanha. Nunca houve nada próximo da Revolução Mundial, com que sonhavam os insurretos. Insurretos são os rebeldes, tá? São os revoltados, insurretos, que vem de insurreição, tá? Do que esta conflagração espontânea. Conflagrar é levantar as bandeiras, tá? Vamos conflagrar. Juntos nós vamos levantar bandeiras contra os outros. Espontânea e geral. Eu não julgo que seja tão espontânea assim, não. Se nós pensarmos que tinha obras literárias influenciando, ela não é tão espontânea. Os intelectuais pautam, de certa forma, as revoluções. Eles jogam as ideias. Esses que são os piores, né? Eles jogam as ideias e aí há sempre um jovem que pega em armas com aquelas ideias, tá? Presta atenção nisso. Nunca houve nada tão próximo da Revolução Mundial com que sonhavam os insurretos do que essa conflagração espontânea e geral, que conclui e era analisada neste livro. O que em 1789, ano da Revolução Francesa, for o levante de uma só nação, era agora, assim parecia, a primavera dos povos de todo um continente. O excerto apresenta, excerto é um pedaço do texto, tá? O excerto apresenta. Aí você olha você olha a imagem, você vai ver a bandeira francesa conflagrada aqui na mão de alguns insurretos, como diz o próprio texto. Texto e imagem são complementares, nesse caso. Aqui, ó, vou lembrar para vocês que na prova, o Google Forms me dá a opção de criar aleatoriedade das respostas, para evitar que vocês escolhem, não que isso seja impossível, não sou bobo, tá? Certo? Não sou nenhum idiota, tá? Só que eu embaralho as respostas. Então, eu não vou falar A, B, C ou D, porque para muitos de vocês a resposta correta pode ter aparecido na última alternativa, tá? Então, as revoluções de 1848, a restauração pós-era napoleônica, só que não tem nada a ver com restauração. Nós não estamos reempossando monarquias. A decorrência da grave crise de 1873, nós até estudamos a grave crise de 1783, mas foi muito de passagem. Era só lembrar que a gente estudou muito mais a Revolução de 1848 do que a crise de 1873. A reação aristocrática de 1830... Não houve uma reação aristocrática de 1830. Também houve o povo na rua. Depois, 1848, só vai, na verdade, ser o ápice do que já vinha ocorrendo em 1830. Os antecedentes da Primeira Guerra. Gente, se um maluco aí colocou essa alternativa aqui, posso dizer que ele não está totalmente errada, não. Não é a alternativa correta. Mas todos esses acontecimentos ocorrem antes da Primeira Guerra e tem a ver com a Primeira Guerra. Mas quem vai trabalhar a Primeira Guerra com vocês é o Lucas ano que vem, tá? Vocês estão em ótimas mãos. O Lucas ano que vem, tá? Mas a resposta correta aqui são as revoluções de 1848, tá? Até clico aqui para vocês verem o gabarito, olha lá. Quando tem uma setinha verde aqui, ó, onde está o meu cursor, as revoluções de 1848. Questão fácil, gente, não tinha muita dificuldade, tá? Nessa segunda questão, posso avançar? Tudo bem para vocês até aqui? Pode ir. Essa imagem, famosa imagem, é Napoleão Bonaparte, ó, tá? Certo? Em campo de batalha. Pode ver o céu plúmbeo, ó, que bonito, ó, cinzento, tá? Certo? E você vê uma certa lama no caminho deles, muito frio, tá? Mas vamos lá. No processo de luta pela independência das colônias ibéricas na América, peraí, tá vendo? É interpretar o texto. Não adianta ir que nem uma égua louca no pasto já querendo responder. Você tem que interpretar o texto, tá? Processo de luta de independência nas colônias ibéricas na América. Vamos traduzir esse palavrão? Tentativa de independência nas colônias que pertenciam a Portugal e Espanha. Isso que ele está dizendo. Aqui, nas Américas.
tentativa de independência nas Américas das colônias de Portugal e Espanha. O contexto histórico europeu das primeiras décadas do século XIX favoreceu a desintegração dos impérios que Espanha e Portugal mantinham no Novo Mundo. Eu traduziria o surgimento do monstro chamado Napoleão, era assim que ele é chamado. Contei para vocês que tinha até boneca, né, em Paris na época, que tinha uma caixinha de som dentro e que você apertava o botão e falava Napoleão, Napoleão. As bonecas falavam Napoleão, tá? Então, o surgimento do Napoleão sacudiu a Europa e o mundo naquela época. Portugal e Espanha foram invadidas por ele, não só, né? Tá? Certo? Daí ele pede o seguinte, esse contexto caracterizou-se, entre outros aspectos, tá? E aí a gente vai interpretar as respostas. Expansionismo napoleônico e pelas revoluções liberais que se seguiram. Nossa, parece muito, cabe como uma luva essa daí. Expansionismo, Napoleão, nós estamos falando da derrocada da Espanha. Ele não derruba o rei de Espanha, não coloca o irmão dele no lugar do rei da Espanha, poxa. Ele não faz Dom João VI ter que fugir de Portugal e vir para o Brasil, poxa. Não tem nem dúvida que é essa aqui. Expansionismo, Napoleão, as revoluções liberais que se seguiram, olha aqui, ó. Tá? Fracasso da Revolução Industrial. Gente, a gente ainda não estava falando de Revolução Industrial, embora a Inglaterra já estivesse passando pela primeira. Tá? Vitória do antigo regime. Não, a reação do antigo regime vai se dar em torno de 1815 a 1820, quando eles derrubam Napoleão Bonaparte e prendem Napoleão na ilha de Elba, tá? Onde ele vai morrer cercado de ingleses. Os ingleses para não deixar ele fugir, porque ele já tinha fugido da ilha de Santa Helena e feito o governo de 100 dias. Então, tranca o monstro lá e cerca de ingleses a ilha para não deixar o cara fugir. Tá? Desejo de Portugal e Espanha de se verem livres de colônias que não mais davam lucro. Imagina, davam lucro sim. Apesar da crise nas colônias, a metrópole não queria deixar a colônia de jeito nenhum. Decisão do Congresso de Viena de impedir que as potências europeias tivessem colônias. Muito pelo contrário, o Congresso de Viena, depois, na verdade, da derrota de Napoleão e da prisão de Napoleão, o que o Congresso de Viena faz é dar um passo atrás, é devolver as colônias também aos respectivos monarcas, aos respectivos reis. Você vê que os reis retornam aos tronos, tá? Então, assim, da Revolução Francesa até Napoleão, foram as ideias liberais que moveram o mundo. Quando Napoleão é preso, as ideias conservadoras, Tríplice Aliança, Rússia, Prússia e Áustria, tentando voltar, tá? A questão não estava difícil não, gente, estava muito fácil, tá? E aí a gente salta já para as ideias do século XIX. Aqui eu coloquei na capa aí de vocês, na tela de vocês, a primeira capta do Manifesto do Partido Comunista. Manifesto, é uma manifestação, por isso que chama Manifesto, do Partido Comunista. Marx havia criado o Partido Comunista, certo? Junto com Engels. E eles iam se manifestar, tá? A essa altura, os dois, Marx e Engels, já haviam desenvolvido ideias próprias a respeito do comunismo. Lembra que eles se diferenciam dos socialistas utópicos porque eles querem construir um método científico de tomada do poder? Tá? Haviam examinado as concepções de seus predecessores, daqueles que vieram antes, com suas mentes aguçadas e realistas, extirpado delas o sentimentalismo, retirado delas o sentimentalismo. Oh, eu sou socialista utópico, eu vejo a condição do trabalhador, coitado. O Marx falou assim, para de achar que os outros são coitados. Então, sai desse sentimentalismo, peguem armas e faça a revolução. É isso que ele está dizendo aqui. Tá? Então, extirpado, retirado, cortado, né, delas o sentimentalismo e as fantasias que se misturavam com as percepções práticas dos socialistas utópicos. De Saint-Simon aceitara a descoberta de que a política moderna era simplesmente a ciência da regulamentação. De Fourier, a condenação ao burguês. De Owen, a consciência de que o sistema fabril teria de ser a raiz da revolução social. Se eu só comentar essa última frase, o Marx dizia que as revoluções ocorreriam somente nos países que já estavam industrializados. Presta atenção no que eu estou dizendo.
O Marx dizia que as revoluções só ocorreriam nos países que estavam industrializados, portanto, Inglaterra, Alemanha, França. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Depois vocês vão estudar a Revolução Russa. Vocês estudaram a Revolução Russa, 1917? Não. Nem em geografia? Não. Tá, então vocês vão estudar a Revolução Russa, 1917, século XX, com Lucas ano que vem. Você vai ver que a Revolução Russa, feita por Lenin, Trotsky e Stalin, tá? Principalmente pelo Lenin, foi feita num país totalmente agrário, contrário do que o Marx tinha pregado, tanto no Manifesto quanto no Capital. Contrário, o Lenin foi lá e fez um negócio diferente do que o Marx, porque o Marx dizia que só em países já industrializados, porque quem ia fazer a revolução? Era o proletariado, era o cara que estava sendo explorado na fábrica, era o trabalhador que faria a revolução. Se não tinha fábrica, não tinha o trabalhador, não tinha o proletariado, tinha o campesinato, tinha o campo rufino. Mas aí, por isso que você vai ver no símbolo do socialismo a foice e o martelo da indústria, e a foice do campesinato, que era outra ala revolucionária. Deu para entender? Na China, a revolução também vai ser feita sem estar industrializada, ou seja, o campesinato. Você quer ver um exemplo disso? Todo o Partido Comunista Brasileiro, que agora mudou de nome, né? Que está querendo esconder o comunismo do partido, o Partido Comunista Brasileiro, que tinha a foice e o martelo, é um partido que defendia a revolução no campo, que defendia o movimento do sem terra. Hã? Você está dizendo que essas ideias entraram no movimento sem terra? Claro, gente, vocês estão malucos. Você vai no assentamento do sem terra, você vê foto do Marx pendurada na escola. Nossa, Rufino, do Stalin pendurado na escola, de Lenin pendurado na escola, do Mao Tse-tung, que fez a revolução na China, pendurado na escola. Nossa, então é uma escola de revolucionários? É uma escola exatamente inspirada nas ideias revolucionárias do Marx, que vão influenciar o século XX inteiro depois. A Rússia não vai se tornar a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que tanto vocês estudaram com Júlio Kalívia, tá? Mas vamos avançar, senão eu não paro de comentar, porque eu adoro esse período da história. Para vocês entenderem o mundo que vocês vivem hoje. Como eu disse, o Partido dos Trabalhadores não é um partido oriundo dessas ideias? Sim, veio dessas ideias. Partido dos Trabalhadores não é exatamente o que o Marx está querendo dizer, que quem vai fazer a revolução são os trabalhadores, o proletariado. Por que proletariado? Porque tem só prole, tá? Tem uma prole extensa, vários filhos, por isso chamado de proletariado, e que trabalha na fábrica. Guarda isso. Proletariado na fábrica, campesinato no campo. Pronto, avanço. Tá? Porém, viram que o erro dos socialistas utópicos foi imaginar que o socialismo seria imposto à sociedade de cima para baixo, por desinteressados membros das classes superiores. O texto é de Edmund Wilson, Rumo à Estação Finlândia. Rumo à Estação Finlândia está falando da Companhia das Letras do Lenin, tá? Certo? Bom, simples. Isso aqui era mais para você pensar, porque a resposta é muito simples, né? Aí eu peço para que você faça o seguinte, comparando as ideias socialistas que circularam nas sociedades europeias ao longo do XIX, conclui-se que, tá? Ideias socialistas foram contraditórias, pois oscilaram entre a defesa das liberdades individuais. Não é que elas foram contraditórias, é que o socialismo proposto por Marx é conhecido como socialismo científico. Ele é diferente do socialismo utópico. Tá? Comunismo questionou o racionalismo universalista ilustrado. Não, o comunismo é um desdobramento do racionalismo ilustrado. Ai, Rufino, quanta palavra difícil, pô. Gente, presta atenção, traduza. Quem defendia o racionalismo? Os iluministas franceses. Eles não eram ilustrados, eles não eram iluminados, então eles conduziriam a sociedade para um mundo melhor, tá? O comunismo não é questionador disso, o comunismo é consequência disso, tá? Deixa eu explicar uma coisa para vocês que fique claro, a diferença entre comunismo e a diferença entre socialismo, que muita gente confunde. O comunismo é a fase final do socialismo. Então, na ideia da revolução, o socialista vai lá e se apropria dos meios de produção
e estatiza todos os meios de produção. Se seu pai tem uma fábrica, os funcionários da fábrica vão tomar a fábrica de seu pai e entregar a fábrica para o Estado. Quem vai administrar a fábrica é o Estado. E na medida que o Estado vai administrando as fábricas, ele vai parando de produzir para o lucro e produzindo somente para a necessidade. Aí o Estado desapareceria, tudo seria de todo mundo, nós estaríamos no paraíso comunista na Terra, onde não haveria mais propriedade privada. Esse era o sonho do Marx, esse é o sonho de todo socialista, chegar ao comunismo. Só que isso nunca ocorreu em todo lugar que a Revolução aconteceu. Cuba, China, Rússia, tá? O que aconteceu? Os revolucionários tomaram o poder e passaram a ser uma elite, tomando o poder, tomando o Estado. E permaneceram ali para sempre. Olha o Stalin. O Lenin morre em 1924, o Stalin vai ficar no poder até 1954, quando ele vai morrer de morte natural. Mas ele mandou matar até a própria filha. Ele tinha um cara que provava comida para ele não morrer envenenado. Olha que loucura, tá? Olha como o século XX está nessas ideias que nós estamos estudando aqui. Então, eu estou preparando vocês para enfrentarem o 9º ano já com a base necessária para vocês entenderem o que vai acontecer no século XX, que vocês vão estudar com o Lucas, como eu disse aqui no começo. O de baixo, o socialismo utópico denunciou a questão social causada pelo desenvolvimento capitalista. Tá, cara, ele denunciou isso, mas nós estamos lendo um texto do Marx, que critica o socialismo utópico. Tá? O socialismo marxista promoveu uma reunião de ideias desenvolvidas por pensadores anteriores. Não tá totalmente errada, mas a mais correta seria que falasse do socialismo científico. Olha lá, o socialismo científico assimilou elementos do pensamento iluminista, como eu disse para vocês, e do socialismo. Nossa, Rufino, eu nunca tinha pensado que o socialismo era um desdobramento do iluminismo. Ô, gente, o que você acha que o Robespierre era? Os jacobinos eram? Era a origem, a cerne do socialismo estava ali, no Robespierre, estava ali nos jacobinos da Revolução Francesa. Tá? Gente, eu estou falando, vocês estão quietinhos. Posso avançar? Pode. Foi claro, gente? Deu para entender? Ficou alguma dúvida do que eu estou dizendo? Aí eu fiz uma surpresa na aula para vocês. Se vocês não entenderam, por favor, me pergunte. Quer perguntar, Bia? Não? Eu? É que estava acesinho seu quadradinho aqui, pensei que você tivesse... Ah, tá, não. Então fica tranquilo. Então vamos lá. Aí eu fiz uma brincadeira com vocês, porque eu estava ensinando para vocês tanto o socialismo, quanto o anarquismo, tá? Quanto o liberalismo, e quanto também a doutrina social da igreja. Você está vendo quantas ideias surgiram na época? Aí eu quis colocar um liberal do século XX, mas que foi influenciado pelo Adam Smith. Talvez tenha sido a questão mais difícil da prova, mas vamos a ela, tá? Quem vocês estão vendo aqui na imagem é Ludwig von Mises, a escola austríaca de economia, a escola liberal de economia, a escola europeia de economia liberal. Gente, eu acho uma tristeza, mas esse cidadão não é estudado com seriedade ainda no Brasil, nas universidades. Deveria. Por isso que já estou preparando vocês no ensino fundamental 2, tá? Para que vocês conheçam essas ideias. Porque geralmente tem professor universitário que fala assim, liberalismo, Adam Smith, e não sabe mais nada do liberalismo, tá? Então vamos ver um liberal de verdade, ele vai falar assim, esse cara que questionou o valor no Marx, lembra que eu falei para vocês da calcinha da Anitta, né? Se ela quiser vender e ter quem compre, então vai ter valor. Não adianta eu comprar um quadro, né, gastar com material, me esforçar e colocar um preço, se não tiver ninguém que compre, ele não tem valor nenhum. Lembra disso? Foi ele que questionou, tá? Todos os sistemas socialistas, inclusive aquele de Karl Marx e seus apoiadores ortodoxos, ortodoxo significa mais radicais, linha reta, partem da suposição de que em uma sociedade socialista, um conflito entre os interesses do indivíduo e do coletivo jamais poderá surgir. Todos irão agir com total interesse em dar o seu melhor, pois ele participa da produção de toda a atividade econômica.
A óbvia objeção de que o indivíduo está muito pouco preocupado em determinar se ele próprio é diligente e entusiástico e que é da maior importância para ele que todos os outros o sejam, é algo completamente ignorado por eles. Vou traduzir o texto é denso mesmo, tá? O texto não é fácil. Ele está dizendo que é uma contradição no socialismo que ninguém vê. Por quê? Porque eles acreditam que o indivíduo desaparece no socialismo. Todo mundo vai fazer a mesma coisa. Então, eu vou chegar aqui para vocês e falar, ó, nós vamos fazer o socialismo e daqui em diante só vai ter um tipo de calça jeans. Tá vendo, meninas? Vocês que gostam de calça jeans. Vou falar umas marcas, da Levi's, da Fórum, sei lá. Acabou. Agora uma só. Aí, por exemplo, vou usar a Letícia de exemplo, tá? A Letícia fala assim, não, eu não quero. Eu quero ter 3, 4 tipos de calça. Aí o socialismo vai falar assim, então matem a antirrevolucionária. E atropela. Então existe uma contradição entre a ideia socialista e o indivíduo. O indivíduo desaparece. Ele é atropelado. Tanto, gente, que os campos de concentração, os gulags russos, eram exatamente por pessoas que eram contrárias ao regime. Se você fosse contrário ao regime, você deveria ser cientificamente aniquilado. Nossa, Rufino, nunca tinha... Gente, são 40 milhões de pessoas mortas em campo de concentração na Rússia. São 60 milhões mortas na China. Por quê? Porque foram contra o regime. Então, quer dizer, o valor do indivíduo, a vontade individual, desaparece no regime comunista, socialista, perdão. Você acha isso justo? E se eu quiser ler um livro diferente de todos? E se eu não quiser concordar com todos? E por conta disso eu vou ser denunciado, preso, torturado? Para quem quiser conhecer, leia um livro chamado O Arquipélago Gulag. Solzhenitsyn, o russo, que foi preso e entregue pelo melhor amigo, porque ele criticava o regime. Passou 10 anos na Sibéria, quebrando pedra, e escreveu esse livro, O Arquipélago Gulag. Ou seja, Gulag era o campo de concentração onde ele viveu. Aí ele ganha o prêmio Nobel, recebe o dinheiro e divide com os amigos que foram presos também politicamente. Esse sim foi preso político. Preso pelo regime e sofreu na mão do regime. Tá? Claro isso para vocês? Então, o regime prendia. A gente vive falando sempre campo de concentração nazista, mas os campos de concentração socialistas mataram mais do que os campos de concentração nazistas. Muito mais. Tá? Vou me empolgando quando eu vou contando essas histórias, mas vamos lá. Quando muito, é insuficientemente abordado essa história que eu estou contando para vocês. Eles acreditam que podem construir uma economia socialista tendo por base apenas o imperativo categórico. O quão suave é a intenção deles em proceder desta maneira foi bem explicado por Kautsky, intelectual da época, quando ele diz, abre aspas, se o socialismo é uma necessidade social, então é a natureza humana, e não o socialismo, quem deve se reajustar às necessidades, caso os dois venham a colidir. Tá? Então ele diz assim, se o socialismo é uma necessidade social, então é a natureza humana e não o socialismo quem deve se reajustar às necessidades caso os dois venham a colidir. Ele está dizendo que, em síntese, ele está dizendo que é uma contradição, que o socialismo é uma natureza humana. Porque se fosse uma natureza humana, você teria uma colisão do indivíduo com a sociedade. Você não entra em crise com a sociedade, gente, seus amigos gostam de uma coisa e você gosta de uma coisa completamente diferente e tem, às vezes, até vergonha de falar do que você gosta, porque a sociedade te oprime, você tem que ser igual aos seus amigos dentro da sociedade. E sempre vai existir esse conflito, sempre vai existir essa tensão. O indivíduo e o todo. Sempre, sempre. É da natureza da sociedade. Se eu tirar o indivíduo, eu estou anulando, na verdade, a base da sociedade. Eu estou criando uma sociedade, uma engenharia social. Que as pessoas vão todas ter que se comportar do mesmo jeito. Vestir a mesma roupa, assistir as mesmas coisas. E o que é pior, terem as mesmas ideias. Isso é gravíssimo. Tá? Feita toda essa exposição para vocês, está aqui a carinha do professor Ludwig von Mises. Né? Então, parte de uma concordância com Marx. Jamais, ele acabou com Marx. Tá? Não tem concordância com Marx aqui. Ancora-se no argumento de que um dos erros do socialismo é ignorar o confronto latente entre a sociedade e o indivíduo. Está certíssimo, essa aqui era a resposta. Era a questão mais difícil, por isso que eu me ative a ela, porque eu queria voltar nela para que a gente pudesse estudar isso em detalhes. Aí eu faço mais uma pergunta à frente. Dúvidas do que eu falei, gente? Não.
Não? Tá bom, eu vou acreditar que não. Então, mais uma sobre liberalismo, eu pergunto. Olha lá, um dos argumentos liberais contra o socialismo defende que esse sistema sempre acabou demonstrando ineficiência econômica e totalitarismo político. O que eu coloquei na tela de vocês na questão, gente? Exatamente o que eu estava trabalhando em cima. Um dos argumentos liberais contra o socialismo defende que esse sistema sempre foi economicamente ineficiente. Eu vou falar a verdade para vocês. Não existe economia socialista. Quem falou isso para vocês está mentindo. Só existe um tipo de economia, capitalista. O regime socialista, ainda que seja estatizado, ele está dentro do capitalismo. Então, vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Então, assim, todo país que quis estatizar ou controlar, presta atenção no que eu estou querendo dizer. Vocês vão entender. Presta atenção no que vai acontecer com a Argentina. A Argentina está querendo controlar preço. Tá? Taxar preço. Fala assim, ó, então, por exemplo, essa garrafa de água aqui vai custar R$3,50, né? R$3,50. Ninguém vai poder vender a mais. Gente, é querer controlar a natureza econômica das coisas. Se eu tiver escassez, o preço disso vai às alturas. Porque eu e mais 70 de vocês vão querer a mesma água. E quem tiver água vai vender isso a um preço exorbitante. Agora, tendo muita água, o preço vai cair. Tá? Tem água para todo mundo. Então, vai cair de R$3,50 para R$2. Aí o governo, nessa história de controlar a economia, coisa que o socialismo pretendeu a vida inteira, congela o preço. Vai ficar R$3,50. Não vai dar certo. Escuta o que eu estou dizendo, experiência histórica. Não vai dar certo. A Argentina vai mergulhar na maior crise, numa das, né, coitados dos argentinos, que eles já viveram. Tentativa de controlar preços. É querer que o Estado controle a economia. Não funciona. Já disse para vocês que a economia é oferta e demanda, oferta e demanda, oferta e demanda, oferta e demanda. Quem for estudar economia, administração, vai lembrar dessas aulas. Então, o que o texto está dizendo? Que os liberais dizem que a economia socialista é ineficaz e que ela gera ditaduras. Olha, onde o socialismo foi implantado se tornou totalitário. Ele se tornou ditadura. Não conheço um único lugar que ele não tenha sido implantado uma ditadura. Já citei várias aqui para vocês. Tá? Esse argumento tem implícita a defesa do valor central do liberalismo. Olha a imagem, gente. Olha o cidadão aqui, ó, segurando a economia como um todo, tá? O liberal, ele defende exatamente que o suor do trabalho dele é que vai gerar riqueza. Olha o governo comendo com impostos esse cidadão. Por isso ele está ali zunindo um ronco de quem não está preocupado. Olha os bancos, né, o capital financeiro, retirando dinheiro do bolso do cidadão. O centro da economia liberal é o indivíduo. É ele que produz riqueza. Vocês não veem seus pais reclamando, gente? Meu Deus, tem que trabalhar 5 meses por ano para pagar imposto. Eu sustento o Estado inteiro. E é verdade, você pensou? Se você perceber a quantidade de imposto que seu pai paga, sua mãe paga, em tudo, você somar dá 5 meses de trabalho por ano, só para sustentar o Estado. Contudo, você está numa escola privada, não está numa escola pública. Você anda num carro privado, você não anda de transporte público. Ou seja, a gente sustenta o governo, mas não tem o retorno daquilo que a gente... Então, imagina, cara, 12 meses por ano, 5 para sustentar o governo? É triste, né? Então, o que ele quer? Qual que é o fundamento do liberalismo? Gente, a resposta é muito fácil. Eu vou adiantar, porque senão a gente não conclui a correção. Está aqui, a liberdade individual. A liberdade individual. Agora, retira os impostos, gente. Retira. De tudo que você está comprando, faça esse teste, faça exercício. Olha para aqui, vamos lá, essa caneca aqui. 40% dessa caneca é imposto. Se essa caneca custava R$10, ela custa mais caro, se essa caneca custasse R$10, R$4 é para o governo. Você tem um sócio chamado Estado. Deu para entender? Então, o que é o liberal? Tá? O liberal quer diminuir o Estado. Tá? Eu acho que eu fui claro. Tá? Aí,
a parte que eu gosto mais, que é a encíclica do Leão XIII, que também eu coloquei a foto dele, a imagem, pintura, tá? Então, o Papa Leão XIII assinou a encíclica Rerum Novarum, que traduzido do latim significa das coisas novas. Ele está ali em 1891 vendo o anarquismo, vendo o socialismo, que é uma sociedade ateica. A primeira coisa que foi derrubada na Revolução Russa foram as igrejas. Tem cenas, se você digitar no YouTube Revolução Russa, tá? Deles jogando as cordas nas cruzes das catedrais ortodoxas na Rússia e derrubando. As igrejas se transformaram em repartições públicas na Revolução. O Papa está vendo isso por um lado, e está vendo, por outro lado, o liberalismo também não sendo humano com os trabalhadores que estão vivendo em fábricas uma situação catastrófica. Aí ele fala, meu Deus, eu preciso escrever aqui, meu Deus mesmo, uma carta dessas coisas novas que vai, na verdade, dar um norte para o patrão ser muito mais humano com o trabalhador, para que a gente não caia nem na Revolução Socialista e nem na exploração do liberalismo. Ela está no meio termo entre esses dois extremos, tá? Essa é a posição da Igreja Católica na época, a formulação de uma doutrina social da Igreja que representou um posicionamento oficial, inédito até então, acerca da posição a ser assumida pelos católicos diante de questões terrenas, patrão e empregado. Com base nesse texto, acima assinale a opção correta, tá? Certo? A difusão de ideias socialistas que recebeu apoio velado da igreja. Não, a igreja não apoiou ideias socialistas e, na verdade, os socialistas são excomungados. Qualquer um que fizer parte de um partido socialista já é naturalmente excomungado pela igreja. Excomungado não pode mais comungar, está expulso, tá? Não são ideias socialistas dentro da igreja. O fortalecimento do capitalismo liberal que foi radicalmente condenado pelo Papa. Não, como é que a igreja vai fortalecer o capitalismo se ela está condenando as agruras e os erros do capitalismo? Também não. Vamos direto para ela? Os desafios sociais acentuados pela marcha do liberalismo, cujos desdobramentos... Deixa eu sair daqui porque não está na íntegra, quero ler essa resposta na íntegra. Só um instante aqui. Aqui, peraí. Voltamos. Está aqui. Não sei porque o meu não está aparecendo na íntegra. Os desafios sociais acentuados pela marcha do liberalismo, cujos desdobramentos deterioravam as condições de vida do trabalhador. Assim como eu lembro o resto da resposta, tá? Mesmo não havendo, assim como a difusão das ideias socialistas que carregavam o ateísmo, ou seja, uma sociedade sem Deus. Então, portanto, a alternativa correta aqui na tela de vocês. Os desafios sociais acentuados pela marcha do liberalismo. Fui claro aqui, vocês entenderam o que então foi a Rerum Novarum, tá? Aí eu deixei um vídeo do Nerdologia. Vocês que estudam história, estudam ciência, gente, frequenta esse canal, um canal muito bom, muito bem feito, tá? Para falar de energia. E aí a gente vai para a Revolução Industrial, a gente ainda tem 5 minutinhos. Coragem, vamos lá. A FEI, certo? Sobre a Revolução Industrial, ocorreu principalmente por causa do acúmulo de enormes capitais provenientes das atividades mercantis. Acúmulo de capital. Acúmulo de capital. Verdadeiro. Ocorreu, tá tudo junto aí, tá? Ocorreu principalmente na Inglaterra, primeira Revolução Industrial, e mais tarde em alguns países da Europa Ocidental, nos Estados Unidos, segunda Revolução Industrial. Opa, parece que está correta também. 3. Trouxe como consequência a abolição da escravidão em alguns países com o objetivo de ampliar os mercados consumidores mundiais. Não trouxe isso diretamente, tá? Então, eu ficaria com a alternativa 1 e 2 aqui. Vamos só conferir, né, se está correto o gabarito, tá? A nossa correção. Ah lá, alternativa 1 e 2. Não foi abolido diretamente. Vamos lá. Dom João VI vem para o Brasil, abre o comércio do Brasil, principalmente com a Inglaterra, mas ele não abole a escravidão. Tá aí a resposta para você, para anular a alternativa número 3. Olha a outra aqui do Enem. A segunda Revolução Industrial, no final do 19, no início do 20, nos Estados Unidos, período em que a eletricidade passou gradativamente a fazer parte do cotidiano das cidades e alimentar os motores das fábricas, caracterizou-se pela administração científica do trabalho e pela produção em série. A saúde dos processos de trabalho no capitalismo, reflexões na interface da psicodinâmica do trabalho e a sociologia do trabalho. Esse é o texto do livro, tá? Isso é um recorte do livro. O que importava era
o texto de cima. Aqui só está fazendo referência de onde foi retirado esse. Rufino, por que você usa questões de vestibulares na nossa prova? Porque eu quero mostrar para vocês como uma questão que nós estamos estudando agora, que vocês revisarão no ensino médio com o Lucas, tá? Cai. Vocês já estão sendo treinados para entender a densidade do texto, como isso que você está estudando vai ser cobrado. Aí ele pede da seguinte forma aqui, ó. Cadê? O capitalismo produziu um novo espaço geoeconômico, as cidades, e uma revolução que está relacionada com a revolução que está relacionada, que você está vendo um chão de fábrica, tá? Certo. Proliferação de pequenas e médias empresas que se equiparam, não foram pequenas e médias, a princípio começaram a surgir monopólios. Tá? Lembra da Ford? Ford é um monopólio, tem todo o processo produtivo na mão dela, certo? Vamos lá. Técnica de produção fordista que instituiu a divisão e hierarquização do trabalho. Tá certo? Essa aqui é a correta. Tá? Ele tem toda a técnica, ó, eu segmento o trabalho, você não vai fazer mais uma coisa só, tá? Você vai fazer parte do trabalho. E aí você acaba mecanizando o ser humano porque ele fica exatamente como Chaplin, fazendo um único movimento, sem compreender, lembrando a charge do nosso livro, o que é que ele está produzindo. Tanto que ele se aposenta, ele vai querer saber o que ele produziu a vida inteira. 30 anos, 40 anos trabalhando, sem saber o que ele estava fazendo. Lembrem-se, isso é chamado pelo Marx, que está analisando o capitalismo, de alienação. Por que alienação? Porque o alienado não conhece a totalidade daquilo que ele faz, tá? Então, quando você está chamando alguém de alienado hoje, que é quase um xingamento, você está dizendo que a pessoa não conhece a totalidade do mundo. Que ela vive lá na bolinha dela. Ô, alienadão, vive na sua bolinha. Tá? Tudo bem? Ah, tá acabando, que pena. E a última questão, a penúltima, a Torre Eiffel, exposição de Paris em 89, a Torre Gustave Eiffel, com 300 metros de metal, mais de 7 mil toneladas de rebites, tinha 2 longas galerias. Aqui em cima, gente, nesse segundo andar que vocês estão vendo, tem um restaurante, tá? Giratório. Eu não entrei lá porque sou a plebe rude, né? Não tinha condição de pagar um jantar lá. Até queria pagar para minha esposa um jantar numa torre giratória que você vê Paris inteira, né? Porque Paris não tem prédios altos. Tem só uma região mais moderna que tem prédios altos. Mas a Paris antiga mesmo, você vê da torre, a coisa mais linda do mundo. Você vê o Sena passando, tá? Quando eu peguei uma tempestade, que subi aqui até no topo, que peguei uma bela tempestade. Saudades. A Torre Eiffel, um dos símbolos da cidade de Paris, foi erguida para a exposição de 1889. A exposição que ocorria em Paris, gente, toda a exposição era em torno da Torre Eiffel, para mostrar para o mundo as novas tecnologias. O balão movido a gás hélio, né? o avião 14 bis, né? O relógio de pulso que Santos Dumont inventou. Vamos gabaritar, vai? O que nós estamos falando aqui? Cooperação financeira franco-britânica? Não. Modernização tecnológica da produção. Modernização tecnológica. A segunda revolução industrial é marcada, então, portanto, pelo uso exacerbado, exagerado da invenção tecnológica. Tá? E para acabar, vocês já devem estar cansados de mim, estão querendo almoçar, o século XIX foi um momento repleto de invenções em vários campos do saber. Sim, foi muitas invenções. Eu peço aqui para que vocês coloquem 3 invenções, tá? Eu coloquei, acho que coloquei um gabarito, vou até colocar aqui, ver se eu coloquei uma chave de resposta, e a gente encerra. Coloquei uma imagem, uma foto de Paris, né? Olha lá, o século XIX foi um momento repleto de invenções em vários campos de saber. Tá? Opa, burrão, desce, eu quero o feed de resposta. Aqui. Ah, não coloquei, pena, tá? Mas você poderia citar aqui a eletricidade, você poderia... A máquina a vapor é da primeira revolução industrial, tá? Mas você poderia usar o trem, o telégrafo, tá? A eletricidade, como eu já disse. Você imagina, Paris utilizava, estou acabando, o Paris utilizava óleo de baleia para manter as lamparinas da cidade acesa. As lamparinas da cidade começaram a ser substituídas por luz elétrica. Por isso que Paris é conhecida como a cidade-luz, tá? Porque foi uma das primeiras a usar eletricidade na via pública. Eu fico por aqui, um ótimo final de semana para vocês. Não tem tarefa, tá? E a gente volta na terça-feira. Tchau, Rufino. Tchau, Rufino. Tchau, Rufino. Tchau, assistam Tempos Modernos. Rufino. Tchau.